professores, servidores administrativos, sejam bem-vindos a este webinar, que é uma ação preventiva de compliance do Centro Paula Souza. A tradução da palavra compliance significa conformidade, estar em conformidade com as normas, políticas e leis, internas ou externas. O Centro Paula Souza está no processo de implementação do sistema de compliance por meio de um comitê. E esse comitê ele possui representantes das áreas responsáveis por garantir a adequação da instituição às normas, políticas e leis. Um dos principais objetivos do compliance é implementar uma cultura de integridade, e é por isso que há uma preocupação em realizar ações que possam orientar nossos servidores quanto às condutas aceitáveis, toleradas na instituição. Nesta webinar, iremos abordar o tema liberdade de cátedra, apresentando também os limites desse importante direito. Para esse diálogo, convidamos a professora Sônia Charpentier, que é mestre em educação, tem 34 anos de experiência na área educacional, atuou como diretora de escola, professora, coordenadora acadêmica, supervisora educacional e hoje é assessora técnica do gabinete da Superintendência do Centro Paula Souza. A professora Sônia faz parte do Comitê de Compliance. O Dr. Paulo Roberto Prado Constantino, que é pós-doutor pela Universidade Aberta de Portugal, doutor e mestre em educação pela Unesp Marília, atua como professor e pesquisador na unidade de pós-graduação, extensão e pesquisa do Centro Paula Souza e está na instituição desde 2007. O Dr. Procópio, que é mestre em Direito pela PUC São Paulo, procurador do Estado, chefe da consultoria jurídica do Centro Paula Souza desde 2014, professor universitário, autor de livros jurídicos e é membro do Comitê de Compliance. Sejam todos bem-vindos, eu agradeço imensamente a disponibilidade de todos e confesso que estou ansiosa para ouvi-los. O tema que vocês vão tratar é importantíssimo e vocês possuem muita propriedade para abordar o assunto. Basta olhar a formação e a experiência profissional de vocês. Então, sem mais delongas, professor Paulo, a palavra é toda sua. Olá, boa tarde. Agradeço, Paula, as palavras. Desejo uma boa tarde a todos que nos assistem, a todas. Cumprimento também o Dr. Procópio, a professora Sônia, que estão aqui conosco. E quero já de imediato abordar um pouquinho com vocês a respeito da liberdade de cátedra, ou liberdade de ensino, que é um instituto que nós reconhecemos na Universidade Moderna, por obra da Humboldtiana, não o Alexandre, mas o Guilherme von Humboldt, que no início do século XIX institui como princípios da instituição que eles vinham fundando naquele momento lá no Reino Prussiano, a ideia de que você poderia ter preservado certos direitos dos professores, daqueles que trabalhariam na universidade, e mais precisamente com o ensino. Então, esse agente, inicialmente colocado como relevante para o exercício da docência, se torna depois um princípio estendido para todo o restante das modalidades de ensino. E aí com discussões, com pontualmente debates, intervenções a respeito dos limites e da possibilidade de exercício dessa liberdade de ensino, ou então cátedra, né, no contexto da universidade, você tem algo que se tornou, de certa maneira, instituído como um princípio educativo, não apenas lá naquele contexto alemão, mas depois também aqui no nosso contexto brasileiro. E meu objetivo aqui, portanto, não é discutir questões de autonomia universitária, nem especificidades da educação e do ensino superior, mas destacar um pouco desse espírito da lei que prevaleceu e que se estendeu, como uma espécie de licença poética mesmo, para todo o ensino, inclusive quando nós pensamos na nossa regulação nacional. E entre os limites aí que eu também reconheço de imediato com vocês, é que esse princípio da liberdade de cátedra muitas vezes vem sendo utilizado de um lado ou outro, ou para defender uma desregulação total das relações educacionais, uma relação quase anárquica, como um telema, né, do faz o que tu queres, né, do Aleister Crowley, cantado pelo Raul Seixas na canção, mas, por outro lado, também para, de alguma maneira, cessear vozes também
sob um pretexto democrático de que a escola tem que ser uma escola laica, uma escola livre de ideologias, tal, quando na verdade nós sabemos que essa pretensa neutralidade não é atingida simplesmente pela supressão das vozes, mas pela admissão democraticamente de diferentes contextos e vozes nesse debate. Então, a minha perspectiva aqui é trazer um pouco dessa situação que nós identificamos no contexto educacional atual. E aí, olhando aqui para a nossa realidade institucional, de ETECs, de FATECs, considerar um pouquinho do que seria essa liberdade de ensino, essa liberdade de cátedra, agora adaptada ao nosso contexto aqui, de educação profissional, de ensino técnico, de ensino tecnológico. Primeiro, entendo que é um desdobramento de algo que está presente na Constituição. O doutor Procópio vai, com certeza, depois se estender mais claramente sobre isso, mas também é um princípio que não apenas é constitucional, mas que é desdobrado, inclusive, quase com um copia e cola do texto da Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases de 1996, especialmente quando nós lemos lá a respeito do pluralismo de ideias, da liberdade de ensinar e de saber, acesso à cultura e ao pensamento, que é algo extraído do texto constitucional e copiado quase literalmente, né, ou parte, pelo menos do trecho, literalmente, na Lei de Diretrizes e Bases do nosso país. Então, essa liberdade de ensino, ela é resguardada, por um lado, pelos princípios constitucionais vigentes, pela legislação maior da nossa educação no Brasil, mas ela também é cercada de certos limites. E esses limites, para mim, eles estão postados não só na liberdade que o professor tem, né, a professora tem, ao abordar os seus alunos dentro de certas limitações e de uma compreensão do que é a natureza do trabalho pedagógico. Esse trabalho pedagógico, ele é fundado, ao meu ver, em dois princípios, né, dois marcos principais. O primeiro deles é que existe um contrato de trabalho. Então, todo professor, seja ele de nível técnico, de ensino superior, no ensino tecnológico, ele recebe e ele tem as suas relações institucionais reguladas a partir de um contrato de trabalho, onde estão definidos ali deveres, tanto da parte da instituição, quanto da parte do sujeito, do indivíduo, do profissional, e também você tem um projeto pedagógico a ser seguido. Esse projeto pedagógico, ele tem raízes num plano de curso, que é comum muitas vezes às escolas técnicas, mas também ele tem uma outra perspectiva, que é de adaptação de um projeto pedagógico pessoal, daquela unidade ou daquela faculdade em que se está lecionando. Dessa maneira, há, portanto, um amplo espectro ali, onde os professores podem se mover, e com toda a liberdade. Mas também existem limites que, a meu modo de ver, são dados por essa disposição de um projeto pedagógico, no qual nós, como professores contratados, como profissionais, nos envolvemos, e esse projeto pedagógico também não é algo necessariamente imposto, que vem simplesmente de cima para baixo sobre os professores na instituição. Pelo contrário, ele é algo negociado, algo do qual se espera envolvimento da comunidade e sobre o qual os professores podem sempre participar e opinar. Então, esse envolvimento, tanto com o projeto pedagógico, na perspectiva de que existe já um plano de curso a ser negociado, e depois também do contrato de trabalho estabelecido pelos professores, me parece que ajuda a trazer algum tipo de limitação e, ao mesmo tempo, de balizamento para as ações com bom senso, com tolerância, com respeito, que são solicitados na legislação e que são esperados da ação docente de qualquer professor, seja ele desde o ensino infantil até o ensino superior. Passar, então, para o doutor Procópio, para as suas considerações também. Agradecer muitíssimo ao professor Paulo Constantino, cumprimentar a todos, especialmente ao professor Paulo Constantino, pela brilhantíssima exposição. Cumprimento a professora Paula Cassel, a professora Sônia Champetier, minhas colegas aqui que estamos todos providenciando para vocês esse webinar. Cumprimentar especialmente aí os servidores e docentes do Centro Paula Souza. Meu nome é José Procópio Souza Dias. Eu sou procurador do Estado já faz muitos anos e sou procurador-chefe da consultoria jurídica do Centro Paula Souza. Pouco haveria a agregar em relação ao que disse o professor Paulo Constantino. Nem tenho a erudição dele para fazer frente, né,
a tamanha habilidade em descrever de uma maneira com uma clareza tão meridiana aquilo que parece tão difícil, muitas vezes, de determinadas pessoas entenderem. Ou seja, é liberdade com responsabilidade, não é? A Constituição Federal estabelece como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil o pluralismo político, e no âmbito educacional esse pluralismo político é garantido, como bem disse o professor, seja no âmbito da própria Constituição da República, seja na Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação. Eu mesmo sou docente, faz mais de 20 anos que eu leciono, e eu também fui presidente de entidade de classe, de forma que aqui não entenda você, docente do Centro Paula Souza, que se trata de um presta atenção, mas é, tá? Tem esse escopo, né? Porque o que nós temos observado, e a professora Sônia Chapetit depois vai falar desse assunto, em alguns processos administrativos disciplinares, algumas apurações preliminares, não é? São condutas de docentes que absolutamente são impróprias, né? Impróprias, que desbordam, seja o comportamento ético, seja a responsabilidade, mas seja também o próprio limite do exercício da liberdade de expressão. Né? E qual é esse limite, Procópio? Bom, esse limite tem um alto grau de subjetividade, mas ele se baliza por várias coisas. E duas delas o professor Paulo Constantino já mencionou muito claramente. Quem é que lhe remunera? Né? Quem é que paga o seu salário? É o povo de São Paulo. É a este povo de São Paulo que você deve respeito e consideração. E qual é o seu mandato? Qual é o mandato, né, que lhe foi dado? Por que a senhora está dentro da sala de aula? Né? Qual é o escopo disso? Né? Você tem que entregar formação e informação. Né? Você não pode deformalizar ao ponto de desinformar. Você não pode deformalizar ao ponto de deformar. Né? Então, as coisas que nós temos presenciado, tido notícia, né? O professor não entrega o plano pedagógico. Fica 20 minutos, 30 minutos falando sobre os assuntos mais aleatórios. Agora, eu tenho duas premissas básicas que eu acho que são importantes mencionar. A primeira premissa básica é que estamos todos juntos nesse barco contra um viés que existe, em geral, nas redes sociais e na grande imprensa, muitas vezes, de desmoralização do serviço público, de tentativa de degradação do que nós fazemos, da nossa atividade, da importância, da relevância da escola pública, do serviço público em geral. Né? Desqualificando o serviço público. Isso é uma premissa. A outra premissa é que todas as pessoas têm um smartphone na sua posse, e esse smartphone capta som e imagem. Então, o professor, na verdade, ele já está com duas espadas de Damocles na cabeça. A primeira é que já se parte da premissa de que se faz no âmbito público já não tem respeito, qualidade e forma, que é uma premissa mentirosa e equivocada. E a segunda premissa, não é a seguinte: vamos captar a imagem, vamos captar o áudio desse professor fazendo isso, porque é aqui que nós vamos efetivamente tirá-lo da escola, mas, para além disso, com dano a toda a imagem da instituição e, às vezes, acabando com a reputação, com a vida do professor. Então, te acautela. Né? Você entra na sala de aula, te acautela. Lembra do teu mandato. Lembra do teu, vamos dizer, um juramento implícito de lealdade com quem lhe remunera, que não é o Estado de São Paulo, não é o governador do Estado, é o povo de São Paulo. Né? Lembra disso. Né? Exerce teu pluralismo político, exerce tua liberdade de expressão com responsabilidade. E eu vou ilustrar, né, o que eu estou dizendo. A aluna está com o lápis na boca, você não vai dizer para ela, tira o pau da boca. A aluna está sentada de um jeito esquisito, você não vai falar para ela, menina, você está que nem puta. Você entendeu? Surgiu o assunto de um estupro coletivo, você não vai dizer, olha, na favela acontece isso mesmo. Porque na favela só tem gente feia, e se aparecer uma loirinha na favela, é claro que o favelado vai querer estuprá-la. Você não vai dizer isso. Você não vai encostar na sua aluna, você não vai acariciar o cabelo dela. Não está desbordando dos seus limites. Não está consoante. Você não vai fazer comentários homofóbicos.
Você não vai fazer comentários racistas. Você não vai fazer proselitismo político. Você não vai querer converter as pessoas em psolistas ou bolsonaristas. Você não vai falar mal do Islã, ou da Umbanda, ou do cristianismo, ou do candomblé. Você tem um mandato. E o professor Paulo Constantino foi pontual. O seu mandato está dentro do seu contrato de trabalho. O seu dever está encilhado ao plano pedagógico. É aquilo que você tem que entregar. Você não vai dar uma aula, meu amigo, em dialeto não binário, porque não tem lei para isso. É a mesma coisa que dar uma aula em Tupi-Guarani. Você não vai falar prezades amigues. Desculpa se você não gostou do que eu estou dizendo. Eu não estou falando sobre o prisma de ser bom ou ser ruim, eu estou falando sobre o prisma de que não tem lei para isso. Tá certo? Então, com essas considerações iniciais, e eu peço um pouco de desculpas pela virulência, né? Mas com essas considerações iniciais, eu devolvo a palavra aí para a professora Sônia Charpentier para ela encaminhar alguma coisa e depois devolver aí para o professor Paulo Constantino, para ele dar um pouco mais de textura, um pouco mais de técnica para aquilo que eu falei, fazer os seus eruditos comentários sobre esse assunto. Obrigado, doutor Procópio. E impressionante pela sua incisividade aqui nesse momento e pela defesa da escola pública, e pela educação pública, que é algo que, sob pretexto, muitas vezes, dessa liberdade de cátedra, certos profissionais, certas pessoas colocam em xeque, porque a docência se trataria, portanto, de algo como um sacerdócio, um ministério, algo xamânico, que, portanto, não estaria sujeito às regulações e uma atitude profissional. Então, se nós exigimos, se nós cobramos, né, como funcionários públicos, esse respeito ao funcionalismo público, à escola e à educação pública, eu entendo que nós devemos, em primeiro lugar, demarcar quais são os pressupostos que regem a educação pública que nós queremos, né, sendo uma educação equânime, disponível a todos, que seja de fácil acesso à nossa população, aqui no caso do estado de São Paulo. Nós precisamos, portanto, demarcar essas posições muito claramente e também retomar junto aos profissionais da educação que tenham uma atitude condizente com essa perspectiva, né? E eu acho que a sua fala foi muito, muito oportuna em pontuar, até de maneira bastante incisiva, quais são esses momentos em que nós manifestadamente encontramos situações de confrontação e até de extrapolação aos princípios da liberdade de ensino, da liberdade de cátedra. E aí, muito especialmente aqui, quando o senhor destaca até momentos onde há uma extrapolação já para condutas que superam a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, para condutas até criminosas, né, que já estão até tipificadas. Já. Então, nós temos situações que são intoleráveis na escola de racismo, de assédio sexual, moral, e que podem, eventualmente, ser tomadas como uma liberdade da parte do professor. E não são condutas que, ao meu ver, já extrapolam completamente aquilo que nós estamos, em princípio, já aqui trazendo e apresentando aos que nos ouvem e assistem, como um princípio que serve para proteger a liberdade de pensamento, de discussão, de debate e de aprendizagem dos nossos alunos. Né? É interessante como tanto a Constituição quanto a Lei de Diretrizes e Bases ligam a liberdade de ensino à liberdade dos alunos em aprender também. Então, uma coisa não está desligada da outra. São duas Pelo faces contrário, da moeda. São duas faces da mesma moeda. São duas faces da mesma moeda. De fato. Então, assim, há esse direito, não é? Não há uma liberdade absoluta, não é, professor? O professor que estudou isso, pós-doutor em educação, né, sabe que abusar, né, abusar desta prerrogativa, porque essa é uma prerrogativa espetacular, você está trabalhando com a formação de pessoas, são indivíduos em formação, são pessoas que estão sensíveis, são pessoas que estão vulneráveis, ainda mais numa época de pandemia, né? Uma vez eu estava dando uma aula, professor, só para contextualizar isso que eu vou dizer, e tive um problema com isso, porque eu disse que, para mim, pessoalmente, veja como é que é o nível de sensibilidade, para mim, pessoalmente, foi muito eficaz uma dieta sem glúten, para o meu problema de saúde. E uma das alunas resolveu me reportar para a coordenação, porque estimou que eu estava dizendo isso olhando para ela.
como se eu estivesse... Veja, se há esse nível de sensibilidade, se nós temos que nos acautelar para não ferirmos até, não dolosamente, né, culposamente, por uma imprudência, né, de não imaginar que isso aí pode ter uma consequência. Imagina o professor, né, por exemplo, que orienta um TCC, né, tem um poder enorme sobre o aluno e começa a dizer o seguinte, como nós vimos, e a professora Sônia não me deixa mentir aqui, olha, fora da escola é mais caro, hein? Eu vou cobrar alguma coisa, hein? Veja aí, hein, para as alunas. Olha o tamanho do abuso, né, desta liberdade, deste mandato que lhe foi dado. É uma traição fazer um negócio desse. Isso daí é uma coisa criminosa, como o senhor disse. Isso não é aceitável. Nós vamos, sim, processá-lo administrativamente. Não vai ficar nos nossos quadros como professor. Nós não vamos tolerar essa sorte de conduta. Então, no contexto que a Paula disse no início, não é? É um contexto de compliance. Essa aqui é, sim, uma ação de compliance. Né? Nós precisamos de profissional da educação como o senhor, como a professora Paula, como a professora Sônia, né? Pessoas preocupadas em fazer o bem, informar as pessoas. Né? Nós não podemos tolerar condutas de predadores, condutas de pessoas que pensam de uma maneira completamente enviesada, né? que querem impor, pela via do proselitismo, uma linha de pensamento A ou B qualquer, que não tem nada a ver com o mandato que lhes foi devolvido, entendeu? À guisa e a pretexto de liberdade. Isso tudo, desculpe, é inaceitável, né, professora Sônia? Escuta, senhora. Com certeza. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Procópio, professor Paulo Constantino, professora Paula. Muito obrigado pela participação de vocês, né? Um momento muito importante em que nós podemos discutir um pouquinho essas questões que são tão tênues, né? Tão difíceis, às vezes, para nós que somos educadores, ter que falar sobre esse assunto para alguns educadores. Então, como professora, tenho os meus colegas, né, e vocês também conhecem muitas pessoas. Nós temos no Centro Paula Souza pessoas super responsáveis, comprometidas, professores que realmente se dedicam à educação técnica, educação profissional, educação tecnológica, e que têm feito assim, um trabalho brilhante. E nós temos aí a necessidade de dizer, de fazer esse evento para conscientizar algumas pessoas, para dizer para alguns docentes essas questões, os limites, estabelecer alguns limites entre a liberdade de cátedra e o limite de expressão, né, da sua expressão. Então, assim, partindo daquilo que foi colocado pelo Dr. Procópio, pelo professor Paulo, e eu gostaria muito de ressaltar a questão do respeito, que é algo preponderante na instituição, né? Nós temos aí a nossa diretora superintendente, que tem sido um exemplo para a nossa instituição, tem demonstrado um respeito muito grande pelos servidores, pelos professores, e inclusive para os nossos alunos. E daí, acho que nós temos o orgulho de dizer, nós temos um exemplo, nós temos uma casa que é dirigida por uma pessoa, uma gestora que tem um compromisso com a pessoa, com o ser humano, e daí a questão do respeito é muito importante. E nesse sentido, nós queremos orientar os nossos docentes e discentes no estabelecimento de uma relação saudável, especialmente nesse tempo de pandemia, né? Em que muitas coisas parecem para nós, pelos meios tecnológicos, nos dá a possibilidade de entendimento, de proximidade, de intimidade. E daí, doutor Procópio e professor Paulo, a gente tem percebido que nesse período de isolamento social e de aulas remotas, muitos professores têm tido alguma, têm apresentado conduta irregular na busca de um relacionamento no chat privado com as alunas, buscando fazer convites, elogios, buscando um diálogo, de cunho pessoal.
Então, isso tem nos preocupado bastante, porque, no meu entendimento, e a partir daquilo que foi colocado pelo senhor e pelo professor Paulo, a gente precisa ter muita cautela, né? O professor não pode usar deste momento de isolamento social em que muitos adolescentes estão, assim, fragilizados, estão demonstrando situação de vulnerabilidade, se aproximar no chat privado e fazer alguns convites, alguns elogios. Eu entendo que isso não é correto. Gostaria de ouvir um pouquinho vocês sobre isso. E tem uma outra questão também que eu gostaria de dizer para vocês, que está relacionada a uma situação que o doutor Procópio até já colocou, do professor, né, perder a paciência, perder o controle, e diante de um aluno que pede um esclarecimento, o professor ofende, dizendo vários palavrões, e ainda diz, deveria colocar ácido na cabeça desse burro, para ver se corroía o cérebro dele. Então, assim, diante dessas colocações, eu entendo que eu preciso ouvir vocês, que são estudiosos no assunto, porque nós precisamos orientar os nossos educadores a ter cautela, a falar aquilo que realmente cabe a uma aula, no processo de ensino-aprendizagem. Bom, professora, obrigado. Bom, eu tenho que lhe confessar que eu não entendo nada de ácido, muito menos na cabeça de alunos. Você está falando que eu sou estudioso nisso, realmente eu nunca tive a oportunidade de fazer nada nem parecido com isso, mas, enfim, o que me parece aqui, novamente retomo, eu acho que, na direção do que o doutor Procópio também já trouxe, que não se trata de criminalizar a ação do professor, nem de cercear a sua liberdade. Ao contrário, nós estamos ressaltando aqui, né, os direitos que existem direitos de resguardo da sua própria imagem, da sua dignidade no trabalho, que estão postos não apenas nas leis aqui do nosso país, nas leis que regulam aqui o nosso ensino técnico, o nosso ensino superior também na instituição, mas também nós temos aqui alguns princípios que estão em jogo. E esses princípios, eles só permitem o exercício dessa perspectiva democrática do ensino, das oportunidades de aprendizagem, quando eles são levados de maneira radical, quando eles são levados às últimas consequências. Então, não se trata aqui, portanto, de ter professores autômatos, robôs em sala de aula, mas que esses professores se posicionam em algum momento dentro de por exemplo, um assunto que sempre traz debates, né, esquenta o clima na sala de aula, que é a questão da política. Se o professor traz um posicionamento político, cabe a ele também oferecer diferentes matizes desse pensamento. E não apenas trazer a sua visão, muitas vezes, militante, né? Seja à direita ou à esquerda. Você procura sempre manter os alunos abertos a todo o espectro político, por exemplo, naquela discussão, lhes permitindo ter acesso à informação e oportunidades diversas. Isso, para mim, é um ponto. Outro ponto diz respeito daí às condutas que daí, de acordo com aquilo que a senhora já está trazendo aqui também, me fazem já pensar na extrapolação até da liberdade de ensino. Né? Aí nós estamos falando de condutas, já de comportamentos que são tipificados até em regimento do Centro Paula Souza, em regulamento disciplinar, e que, dentro da experiência que eu já tive já de alguns anos já em gestão de escolas, são faltas que vão desde faltas de natureza média até de ordem gravíssima, né? Que são até, em última análise, lá, objeto de apreciação do departamento jurídico da instituição e agora do setor de compliance também, enfim. O que me parece aqui é que quando você extrapola, especialmente agora falando do contexto da pandemia, né, que é o contexto que a senhora mencionou, quando você extrapola o uso dos canais oficiais, que nós temos, por exemplo, aqui no Centro Paula Souza, qual tem sido o canal oficial? Microsoft Teams, que é a plataforma que nos suporta, dentro de um ambiente institucionalizado, criado pela unidade, pela Faculdade de Tecnologia. Então, você extrapola esses canais para as redes sociais, que são livres, ou mesmo para a comunicação instantânea via grupos de WhatsApp, de Telegram, que são, na verdade, comunicações até bastante úteis e que agilizam, né, o nosso dia a dia. Infelizmente também, a própria instituição fica
de mãos atadas em oferecer a cobertura, o apoio aos professores quando questionados sobre as suas condutas fora desse ambiente de trato profissional. Então, se eu acho que há alguma coisa para se dizer também, né, nessa regulação das relações no ambiente virtual e agora no contexto de pandemia que nós estamos enfrentando, né, sabe-se lá por quanto tempo mais, seria principalmente esse, de pedir que aos professores que se mantivessem, dentro do possível, restritos ao uso dos ambientes institucionais, onde muitas vezes você já tem, pela própria natureza coletiva, exposta das comunicações entre professores, alunos, entre professores e gestores, entre esses e os pais dos nossos alunos menores, especialmente no contexto do ensino médio técnico, disponíveis para que as pessoas possam facilmente recuperar esses registros, esses acessos, e eventualmente, até por uma questão de justiça ao trabalho do professor, né, na hipótese que imagino que possa ocorrer também em alguma medida, de uma denúncia infundada ou de um questionamento de ordem tendenciosa ao trabalho do professor, que a instituição possa ajudar o professor a se resguardar também nesses momentos, ao passo que o professor também não se expõe gratuitamente em ambientes externos que não permitam qualquer tipo de resguardo daí da parte da instituição do Centro Paula Souza, no caso. Muito obrigado, professor Paulo. Muito obrigado pelas suas considerações. E daí, nessa linha que o senhor colocou, eu até tenho aqui um comentário, né? Tem alguns professores, ou seja, pode ser algumas situações relevantes na organização do material, né? Como o senhor disse, é muito importante que a comunidade escolar ela se organize na elaboração de um projeto político-pedagógico que dê realmente uma cobertura a todas as necessidades da unidade escolar, contemplando os planos de curso, né, de todos os cursos da unidade escolar. E isso vai dar todo o embasamento para que o professor organize o seu plano de trabalho e dê a melhor aula possível, né? Levando em consideração as competências a serem alcançadas, as habilidades a ser desenvolvidas. Então, tudo isso é algo, assim, muito importante a gente ter clareza com a questão do equilíbrio, né? Da empatia, da paciência. O doutor Procópio falou sobre isso. E daí eu gostaria de trazer uma situação. Doutor Procópio, em tempos de aulas presenciais, a ouvidoria do Centro Paula Souza, né, Unidade Processante, Copans, recebeu algumas denúncias de docente em sala de aula que se aproximava de uma aluna ou de alunos para poder esclarecer alguma dúvida e muitas vezes sentava do lado, acariciava as pernas, passava a mão pelas pernas, ou então ficava do lado, passando a mão, né, nas costas da aluna, alisando os cabelos. Então, assim, o senhor disse, um pouco antes na sua fala, que o nosso professor precisa ter muito cuidado, e que não lhe cabe, que ele não tem direito de fazer esse tipo de ação, né? Ou seja, ter uma conduta inadequada, quando, na verdade, ele, na instituição, ele é um docente. Então, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho conosco quais tipos de trabalho que nós, na instituição, ou então na própria direção de unidades, pode ser feito no sentido de prevenção dessas atitudes nas unidades escolares. Perfeitamente. Preliminarmente concordo com o professor Paulo Constantino. Acho que o professor não deve utilizar outros meios e vias de comunicação que não sejam os oficiais com os alunos. E também nas conversas privadas pelos meios oficiais, há que haver continência verbal, uma linguagem que seja uma linguagem que não dê aso a uma dupla interpretação, uma linguagem que tenha uma certa clareza e objetividade, que enderece questões pedagógicas e não outras, né?
porque o professor não é o psicólogo, psicoterapeuta, deve haver caminhos, meios e vias para que aquele aluno tenha um suporte emocional que ele precisa, sem precisar ir à casa do professor, telefonar para o professor, fazer qualquer coisa com o professor, que não tem esse mandato, não é remunerado para isso, não tem, às vezes, nem a competência, nem esta atribuição. Então, está perfeito o professor Paulo, quando ele diz, olha, meu amigo, se restrinja ao ambiente institucional, né? Você tem toda a liberdade, não está proibido na instituição falar dos temas grandes do país. É intuitivo que não, você está formando, né? Você tem que falar dos temas grandes do país, das coisas que estão acontecendo. Isso é uma coisa, outra coisa é fazer proselitismo, enviesar, só fala de um assunto e fica desmoralizando determinada personalidade pública. Isso aí não é um trabalho nosso, isso não é formar, isso é uma outra coisa, né? Isso é criar seita, não vai para a igreja ou para, sei lá, vá para a política, não é na docência que você vai jogar esse papel, né? Agora, chat privado, então, é falta disciplinar, ficar falando coisas indevidas em chat privado. Vai sofrer processo disciplinar se for pego. Vai, eventualmente, dependendo de como enviesar a conversa no chat privado, pode até sofrer sanções criminais. Tá? Presta atenção, sim. Né? Fique atento, não faça isso. Não faça isso. Tá? Outra coisa, palavrão em sala de aula. Quem é que não disse? Eu já disse. Mas palavrão tem contexto. Se você sistematicamente diz um palavrão, não é contra alguém, é para ilustrar uma situação. Né? Pode, eventualmente, escapou. Isso é uma coisa. Outra coisa é ofender alguém, né? Injuriar alguém, difamar alguém, usando palavra de baixo calão. Desculpe, isso é falta disciplinar. Não pode. Não tem liberdade de cátedra que albergue você chegar para o aluno e dizer, como o senhor é de chamar isso, daquilo outro, e diz que ainda queria cometer uma agressão física contra o aluno, derreter o cérebro dele. Isso é brincadeira. Isso é, inclusive, crime de ameaça, dependendo da seriedade que for feita a ponderação. Por último, né, essa questão do cidadão. Para mim, esse cidadão que encosta na aluna e fica passando a mão, isso é um predador sexual. Esse nós vamos perseguir. Esse nós vamos buscar e, eventualmente, nós vamos ver preso. Esse não dá para orientar, você entende, Sônia? Sim. Este cara, nós vamos retirar da instituição. Inclusive, nós vamos ter uma lista, temos que ter uma lista, para esse cara nunca mais reingressar. Este é o cara perigoso. Este é o predador. Tá? Então, todos os diretores que estão nos ouvindo, prestem atenção no que eu estou dizendo. Não é para passar o pano, né? A professora Laura concorda comigo. Não é para passar o pano nesse tipo de situação. O cidadão encostou na aluna, encostou no aluno, pôs a mão, fica fazendo carícia, não sei o quê. Admoestado, continua. Apuração preliminar. Vamos ouvir, vamos produzir a prova. Se demonstrar, né, que está havendo uma conduta inadequada, vocês me desculpem. Polícia e PPD. Não tem conversa fiada. Nós não vamos contemporizar com essa sua situação. Nós temos que defender as pessoas que são pessoas ali em formação, que não têm condição de elas mesmas se defenderem muitas vezes. Né? Então, este é o meu ponto de vista. Eu sei que eu não tenho opinado nas apurações preliminares, mas eu sei que vocês têm tocado junto com a PPD e as coisas têm caminhado. E muitos têm sido demitidos. Ou alguns têm sido demitidos, lamentavelmente. Não, muitos. Mas porque nós temos esse tipo de gente. Né? Então, nós temos que criar aí, no âmbito do compliance, viu, Paula? Deve estar escutando a gente aí. Nós temos que criar os mecanismos e os meios e vias para essas pessoas. Alguma pesquisa, né, de personalidade e tal, para que as pessoas sequer ingressem, né? Mas ingressando, que nós percebamos logo e que elas sejam rapidamente postas para fora para nunca mais ingressar, porque são pessoas perigosas. Né? Esse é o meu ponto de vista. Escuto o professor Paulo em relação a esse assunto. Eu gostaria de fazer uma colocação, Paulo. Com relação à questão de
de fazer as apurações preliminares, né? Eu gostaria de ressaltar, doutor Procópio, Paulo e a todos que estão nos assistindo, que eu, como presidente da COPANS, né, Comissão de Prevenção e Orientação contra o Assédio Moral e Sexual da instituição, tenho trabalhado de forma integrada com o pessoal da unidade processante e também da ouvidoria do Centro Paula Souza. E todas as denúncias, mas todas as denúncias que têm chegado na instituição, seja por qualquer um desses 3 órgãos, ou diretamente na COPANS, ou chegando na unidade escolar, o diretor entrando em contato conosco, nós já startamos uma portaria, e por uma orientação do doutor Procópio, no ano passado, nós agora só fazemos todas as apurações a partir do Centro Paula Souza, ou seja, as portarias são da instituição aqui, da administração central. Geralmente, tem uma pessoa da unidade processante e mais um coordenador de projetos da regionalização, que é a pessoa que cuida da URH e da unidade processante. E nós fazemos semanalmente uma reunião com essas pessoas, junto com a chefia de gabinete e unidade processante, para avaliar como estão sendo desenvolvidas essas apurações preliminares, a conclusão, né, o relatório final de apuração preliminar. E assim, doutor Procópio, nós temos encaminhado muitos casos para PPD, né? PG. É lamentável, né? Infelizmente. Então, assim, a gente tem encaminhado, sim, e tem vindo vários retornos. A doutora Margarete, o pessoal lá da PGE, tem nos dado retornos, sempre com sugestão de demissão. Nesses casos, praticamente todos, e a professora Laura sempre acatando essas sugestões de demissões, né? Então, a gente realmente está fazendo um trabalho bastante sério. Ontem mesmo fizemos uma reunião com mais de 140 diretores e professores sobre a questão do COPANS. Então, assim, nós estamos fazendo isso constantemente, inclusive com os grêmios estudantis, com as instituições escolares, para que as pessoas tenham ciência e saibam dos canais oficiais para denúncias. E, chegando essas denúncias, a gente toma as providências necessárias. E nós temos também uma cartilha agora da COPANS, que trata das questões do assédio moral e sexual, tá? Continuando, eu gostaria de fazer uma colocação que nós também já tivemos aqui. O professor disse para uma aluna: vou colocar você na lista negra, e a lista será mais negra que você. E um outro professor, inclusive um ex-diretor de unidade, disse assim, em período de aula, né? Nunca vi negro, pobre e burro ser médico. Eu gostaria de ouvir um pouco as considerações de vocês sobre essas questões relacionadas aí, injúria racial, né, o racismo, homofobia. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essas questões. Às vezes o professor está falando de um grande assunto. Por exemplo, o caso Mariana Pfeffer, ou o caso agora do Mellin, né? O Mellin e a Dani Calabresa. Está falando de um grande assunto, né? Ele está com o escopo de formar os seus alunos, falando de alguma coisa que aconteceu, né? Às vezes tem contexto, a aula é de matemática, mas o cara quer falar do assunto. Alguém vem com o assunto, professor, o que o senhor acha desse assunto? E aí eles têm um posicionamento que é quase criminoso, ou é criminoso, né? Eles externam um posicionamento que se subsume perfeitamente no tipo da injúria racial, ou se subsume perfeitamente no tipo da Lei 7.716, lá da lei do artigo 20 da Lei do Racismo. É uma conduta criminosa, inclusive inafiançável e suscetível de uma série de tratamentos jurídicos mais rigorosos à luz do artigo 5º, inciso 47 da Constituição. Poderia ser preso em flagrante delito só por externar aquela posição. Né? Sim, e está lá apresentando o Estado de São Paulo e dizendo coisas assim. Então, meu amigo, se você pensa assim, reveja seus posicionamentos. Se não quer rever seus posicionamentos, pelo menos, né, não externe, né, esses posicionamentos. Né?
pelo menos não externe estes posicionamentos, né? Não veicule essas palavras de ódio, de desamor, né? E aqui muito importante dizer alguma coisa que o Constantino disse: você não pretende amarrar o professor, você não quer manietar a liberdade dele de formar, você não quer obnubilar a liberdade de expressão, né? de construir uma aula, que uma aula é uma coisa belíssima, é uma coisa lindíssima, uma aula bem feita, onde a pessoa te conduz num raciocínio de premissas, às vezes a um vislumbre, uma coisa que você não imaginou. E os professores, os bons professores são uma coisa memorável na vida dessas pessoas. Esses, né, muitos, né, que compõem a absoluta maioria dos nossos professores, estes podem até se sentir um pouco desconfortáveis com as coisas que eu estou dizendo agora, mas não é a eles que eu estou me dirigindo, certo? Paulo, não é este o escopo, não é dessas pessoas que eu estou falando. Claro, não é dessas pessoas que honram o seu mandato, o seu contrato de trabalho, que se comprometem com o projeto pedagógico, que têm amor pelo que fazem. Eu estou falando dos racistas, dos homofóbicos, estou falando dos predadores sexuais, dos pedófilos, né? Estou falando dos proselitistas, né? Estou falando daquelas pessoas que, na verdade, vêm para desconstruir alguma coisa que está construída sob um pretexto de uma certa evolução cultural. E, às vezes, abusam até dessa evolução cultural. Chegam para aluno e dizem: seus pais são muito caretas, vamos lá tomar um vinho. Né? Outro dia nós demitimos o negócio dele era tomar um vinho. Mas, às vezes, não é nem por palavras, viu, professora? Às vezes é por atos. Sim. E, às vezes, a conduta é tácita e muito difícil de demonstrar. Por exemplo, o professor que fica olhando de forma fixa para o órgão sexual das alunas ou dos alunos, né? Não é uma conduta que é possível de ser tolerada. A aluna passa, o professor olha. O professor apresenta o caráter, ele apresenta a dignidade, a honra. Ele não é perfeito, mas pelo menos ele não pode desbordar para a criminalidade, para a indecência, para a imoralidade, para o predar do outro. Sim. Então, estas condutas, as quais que você racistas, homofóbicas, né, predadoras, essas condutas não estão sendo e não serão toleradas. Então, numa ação de compliance, nós estamos trazendo aqui essa palavra para vocês, porque é sempre bom lembrar. E isso daí eu acho que dá um maior conforto espiritual para os diretores, para os gestores, que vejam, olha, nós não vamos passar o pano, nós não vamos ficar tolerando, porque o cara tem 20 anos de casa, ou porque o cara é idoso, ou porque o cara tem problema de saúde, ou porque o cara... Não importa para mim qual é a justificativa, há determinada linha que está muito bem desenhada. Você não toca no aluno, você não fala para o aluno coisas de conteúdo sexual, nem racista, nem homofóbico, certo? Você, dentro da construção do conhecimento, você tem ampla liberdade. Quando você desborda para o pessoal, quando você desborda para uma outra seara que não está no ambiente do plano pedagógico, você está por sua conta própria. Veja bem o que você vai dizer. Não é isso, Paulo? Isso. Professor Paulo, por favor. Correto, doutor Procópio? Bom, quanto a forma como o doutor Procópio aborda essas questões que são, em alguns casos, até criminosas, eu não tenho nada a retocar, senão, de fato, entender e felicitar até a instituição por ter essa preocupação e essa abordagem incisiva com esses casos, né? Que em última análise, não serve para nenhum tipo de punitivismo, mas serve para resguardar um direito dos nossos adolescentes e jovens e dos adultos também que procuram a nossa instituição, né? Eles são quase 300 mil no estado todo. Então, é muito importante que nós tenhamos isso em mente. A fala do Dr. Procópio aqui, ela está resguardando o ambiente de trabalho desses professores, das equipes gestoras, em unidades escolares, em faculdades, e também está resguardando aquilo que é o direito maior dos nossos alunos, né? Procuraram pelas instituições públicas de educação e esperam receber educação.
esperam receber educação de qualidade, que é esse o nosso propósito, ao qual nós servimos aqui no Centro Paula Souza. Eu gostaria de rapidamente, professora Sônia, retomar algo que você destacou novamente no começo da tua intervenção, que foi quando você fala a respeito do projeto pedagógico, que foi uma menção que eu fiz mais atrás. Esse projeto pedagógico, ele não é algo que de alguma forma alija os professores da sua função. Pelo contrário, toda vez que você tem uma proposta minimamente organizada, como um plano de curso, você tem um plano de curso para o ensino médio ou para uma habilitação técnica, que está espalhado aqui entre as 223 escolas do Estado. Isso, na verdade, é uma diretriz. E naquele documento lá do plano de curso estão contidos os mínimos curriculares. Então, é uma proposta a partir da qual os professores baseiam, organizam a sua proposta de trabalho docente, que é consubstanciada depois num plano pessoal de ensino, que é negociado com a proposta, com o projeto pedagógico da unidade, que é negociado com o plano de desenvolvimento institucional, no caso do ensino superior. Então, há uma articulação para que sobre essas bases mínimas exista um processo de ensino organizado. Então, não se trata de tolerar a liberdade de ensino do professor, de limitar as possibilidades de ensino, pelo contrário. Ali estão contidos os mínimos sobre os quais os professores podem ampliar, né, na medida que enxergam lacunas entre os seus alunos, que enxergam oportunidades de formação distintas, e percebam que eu estou o tempo todo aqui me referindo a questões pedagógicas, Sim. Questões inerentes ao trabalho educacional. Então, eu não estou nem considerando nessa equação as condutas né, que extrapolam, que são até criminosas, que muito bem o Dr. Procópio trouxe aqui e nos apresentou e pontuou com muita clareza. A minha preocupação aqui essencial é essa, de que a proposta pedagógica, seja de uma unidade escolar, de uma ETEC, quanto de uma faculdade, elas estejam alinhadas àquilo que é um pensamento institucional mais amplo, porque congrega lá, né, um grupo de faculdades de tecnologia, um grupo de ETECs, uma unidade de pós-graduação, outros ambientes relacionados às práticas de ensino e qualificação básica, mas que também são regidos por esse princípio educacional, que está contido não só nos documentos oficiais, que estão aqui circulando na instituição, mas que norteiam uma ação organizada na parte dos docentes. Então, não há por que se falar de maneira alguma de distorcer, né? E aí, bem lembrou o doutor Procópio aqui, né, no momento que nós estamos, né, com os smartphones nas mãos, as pessoas estão filmando, jogando nas redes, uma cultura de cancelamento, né, muitas vezes até sobre um viés do politicamente correto, que oculta, né, como nós temos visto aí casos recentemente, aí, oculta condutas criminosas mesmo, para não dizer outra coisa. Sobre essa perspectiva que nós estamos tratando, de que é possível, portanto, transitar com liberdade, com desenvoltura, estou falando da parte dos docentes agora, Sim. por entre essas propostas educacionais que estão postas aqui, no caso do Centro Paula Souza. E isso é um ponto de partida para que outras ações educacionais sejam construídas, sempre nessa perspectiva de promover a aprendizagem nos alunos e o aproveitamento máximo dos processos de ensino que nós temos na nossa instituição. Tá ótimo, Paulo. Olha, e eu espero não ter dado essa interpretação do que você falou do plano pedagógico, né, do projeto pedagógico, porque eu sou uma profunda, eu sou uma profunda defensora do projeto político-pedagógico das unidades, e a gente sabe que ele realmente expressa tudo aquilo que queremos, né, os nossos objetivos enquanto comunidade, aquilo que é pensado coletivamente, o respeito à equipe, aos professores, aos servidores de forma geral. Então, assim, eu entendo o projeto político-pedagógico realmente como um projeto que dá uma diretriz a todos nós na ETEC ou numa FATEC, numa instituição de ensino, tá? E concordo com você quando você diz, não engessa nada, não engessa. Ele dá a perspectiva de você seguir, abrir o leque e fazer um trabalho de excelência, né, como docente. Então, nós queremos ressaltar a importância do planejamento, a importância do PPD, a importância do projeto político-pedagógico, e daí nós temos recebido, o doutor Procópio falou logo no início da sua fala, tem professor
que se recusa a entregar o plano de trabalho docente. Tem professor que não leva o material organizado, planejamento para a sala de aula. São poucos casos, mas nós temos. Nós temos pessoas que, infelizmente, aproveitam aquele espaço que é reservado, né, a uma aula, a um processo de ensino-aprendizagem, e não usam isso devidamente. E daí nós temos o aluno que reclama, nós temos a direção da escola que reclama. Olha, mas o professor nunca entrega o plano de trabalho docente. Ele é um professor que falta muito. Ele é um professor que não respeita os seus alunos. Então, esses casos, poxa vida, nós vamos apurar, nós vamos enviar para uma avaliação lá na PGE. Por quê? Porque ele não está cumprindo o seu contrato de trabalho, né? Ele não está assumindo a sua responsabilidade enquanto docente. E graças a Deus que a gente tem poucas pessoas assim, né? Porque no contexto do Centro Paula Souza, nós temos muitos profissionais. A grande maioria são profissionais maravilhosos, pessoas comprometidas, pessoas que realmente estão aí para fazer a diferença na educação profissional e técnica do Estado de São Paulo. Então, assim, gostaria de encerrar as nossas colocações, se vocês não tiverem mais nenhuma colocação. Doutor Procópio, o senhor quer fazer suas considerações finais? Mais nada, cumprimento a todos. Muito obrigada. Professor Paulo, deseja fazer suas considerações finais? Está sem som, professor. Está sem som, isso. Só agradecer a participação com vocês, sem mais. Muito obrigado, professor Paulo, doutor Procópio, porque foi muito rica a exposição de vocês e, com certeza, vai contribuir muito para que as nossas unidades possam orientar, assistir, divulgar, e nós vamos, assim, realizando as nossas atividades de compliance, não é isso, Paula? Eu passo a palavra para a professora Paula e agradeço muito a oportunidade de estar com vocês nessa tarde. Muito obrigada. Eu agradeço também, doutor Procópio, professor Paulo, professora Sônia, foi um prazer compartilhar desse momento com vocês, trabalhar esse tema que é tão difícil, né? É tão complicado abordar esses assuntos. E vocês fizeram isso com maestria, então, assim, eu agradeço muito a participação de vocês. Eu acho que essa webinar, ela é uma webinar preventiva, né? A mensagem que a gente quer passar para os nossos professores, para os nossos servidores, é de fato que eles se acautelem, que eles tomem os devidos cuidados, né, para não serem prejudicados aí por um processo administrativo. Então, é uma webinar mesmo para orientar, para ajudar no sentido de quais são as posturas adequadas e quais são as posturas que não são adequadas para um docente. Lembrando sempre daquilo que o doutor Procópio falou, que todos nós somos servidores públicos, então estamos a serviço, né, do público, estamos a serviço do nosso aluno, e isso é um trabalho muito bonito. Ser professor é um trabalho lindo, né? Então, assim, o Centro Paula Souza, ele tem trabalhado muito nessa questão de nos auxiliar, de auxiliar os nossos servidores com a questão da integridade, com a questão da ética, para que a gente continue desenvolvendo esse bonito trabalho que é público, que é de todos nós, que é feito para os nossos alunos. Então, eu agradeço novamente a participação de vocês e nos vemos aí num próximo evento, numa próxima webinar, para tratar de mais assuntos a respeito do compliance. Excelente. Até mais. Até mais. Um abraço, até mais.